queridos! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal das nossas aulas de ciências, né? E eu tô aqui torcendo para que vocês todos estejam bem, estejam conseguindo fazer as atividades, estejam compreendendo, estejam participando das aulas, né, quem estiver na escola, estejam assistindo as videoaulas, quem estiver em casa, e estejam fazendo todas as outras tarefas que tem na vida de vocês, né? São muitos afazeres, né? Então eu espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso encontro e vamos continuar o nosso trabalho. Agora nós veremos como a energia elétrica chega até nós. Fica na página 214 e seguiremos até a página 221. Nesse meio, nós também falaremos de recursos renováveis e não renováveis, de geração de energia elétrica, enfim, é um compilado aí de assuntos sobre energia, tá bom? Então, na abertura aí do capítulo 9, né, que é o que nós veremos, tem aí apontado como fontes de energia e impactos socioambientais. É o tema geral, não é? Veja aí a imagem. Vocês conseguem identificar essa imagem? Olha aí, o que é isso? O que significa isso? Vamos lá na legenda. Vocês devem conhecer, não é? Usina hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, em Tucuruí, no Pará. Essa imagem é de 2017, certo? Os recursos obtidos do ambiente e usados para modificar o mundo ao nosso redor são chamados de recursos naturais. Então, tudo que vem do meio ambiente, que a gente utiliza para melhorar a nossa vida, não é para modificar os lugares, tudo isso é chamado de recursos naturais. Materiais como madeira, rochas e petróleo são extraídos da natureza e transformados para serem usados na construção e na fabricação dos mais variados objetos. Essas e outras atividades humanas usam vários tipos de energia, como a elétrica, a mecânica e a térmica. A obtenção e o uso dessas formas de energia possibilitam que os seres humanos transformem a natureza, mas também trazem problemas sociais e ambientais. Para reproduzir o impacto que causamos ao ambiente, é cada vez mais importante pensar em diferentes fontes de energia. Então, neste capítulo, vamos conhecer e avaliar algumas das fontes de energia disponíveis. Mas a questão é como a energia elétrica chega até as residências. Quais fontes de energia da natureza os seres humanos utilizam para gerar energia elétrica? Quais dessas fontes não podem ser renovadas pela natureza com a mesma velocidade com a que são consumidas? Que problemas o uso de fontes de energia como a nuclear, o carvão e os derivados de petróleo podem trazer para o ambiente? O que pode ser feito para diminuir esses problemas? Então, essas e outras questões nós conheceremos agora a resposta, não é? A partir do nosso estudo, nós refletiremos, né? O primeiro tópico, como a energia elétrica chega até nós. Vamos lá. Como você e sua família utilizam a energia elétrica? Né? O que é que vocês fazem com a energia elétrica na casa de vocês? Já pensou sua casa sem energia? O que é que acontece quando falta energia na nossa casa? A gente fica meio que desesperado, né? Porque várias coisas que a gente não vai poder fazer sem energia. Mas é aí, já parou para pensar como ela é importante? Mas vamos ver. Vocês usam essa energia para aquecer a água do chuveiro? Sim ou não? Ou para movimentar as pás de um ventilador em dias quentes? Vocês usam equipamentos elétricos como televisores ou computadores? Vimos no capítulo anterior que a energia elétrica se transforma em outros tipos de energia nos aparelhos que utilizamos, produzindo calor, como no ferro de passar roupas e no chuveiro elétrico, gerando luz e som, como em televisores e computadores, e produzindo movimento, como no ventilador e na máquina de lavar. A energia elétrica é usada em muitas atividades humanas, para iluminar ruas, residências, escolas e comércios,
para controlar os semáforos, para acionar bombas hidráulicas que impulsionam a água que abastece casas e edifícios, para ligar aparelhos de ar-condicionado que regulam a temperatura de escritórios, mercados e hospitais, para alimentar equipamentos elétricos e eletrônicos usados em residências, estabelecimentos comerciais, empresas e indústrias, entre outros exemplos. Aí na figura 9.2, olha aí a imagem, e consegue identificar esse aparelho aqui, que está sendo monitorado por essa pessoa. Ó, a energia elétrica é fundamental para manter o funcionamento dos equipamentos dos hospitais. Na foto, sala de diagnóstico por imagem, é um hospital em São Paulo, 2015. Olha aí. É um exame que faz da pessoa, né, que entra nesse equipamento, certo? Você sabe como a energia elétrica é obtida e como ela chega até onde você mora? Como veremos ao longo deste capítulo, a energia elétrica vem de diferentes tipos de usinas e então é distribuída por meio de linhas de transmissão. Olha aqui, torres de transmissão de energia elétrica. Lembram que aí na nossa cidade, né, no nosso município, passam linhas de transmissões, né, de energia. O transporte de energia elétrica é feito por fios e cabos condutores. Com esses cabos são muito longos, a perda de energia no transporte, desde a geração de energia elétrica até a chegada do consumidor final, que pode ser uma residência, um estabelecimento comercial ou uma indústria, por exemplo. A corrente elétrica passa inicialmente por subestações de transmissão, que possuem transformadores. Olha aí os transformadores de energia. Isso aqui é em Santa Vitória do Palmar, né, no Rio Grande do Sul. Esses equipamentos aumentam a tensão elétrica de modo a reduzir a intensidade da corrente elétrica, e isso diminui a perda de energia pelo aquecimento dos fios. A energia elétrica vai então para outra subestação, que irá reduzir a tensão, e depois segue para as linhas de distribuição compostas de postes que sustentam os fios condutores. A energia chega à caixa do medidor ou relógio de luz, que mede o consumo de energia de cada residência, e daí ficará disponível nas tomadas. O percurso da eletricidade se completa quando acionamos os interruptores dos aparelhos conectados na tomada. Então, observe aí o esquema simplificado das etapas da distribuição de energia elétrica gerada em uma usina hidrelétrica para os centros consumidores. Vamos lá. Número 1. Diferentes usinas usam diversos tipos de fontes de energia para produzir movimento e gerar energia elétrica. Neste caso, trata-se de uma usina hidrelétrica. Olha aqui a estação geradora. A usina hidrelétrica, né, que usa a força da água, né, para girar turbinas e produzir a energia. Olha aí. Aqui vem a subestação de transmissão. Aqui vem as linhas de transmissão. Olha, a transmissão ocorre aproximadamente a 300 mil volts. Inclusive, teve um vídeo que passou agora, por esses dias, nas redes sociais aí, de um guarda-chuva. Não sei se vocês viram. O guarda-chuva estava o vento levando. E aí ele se chocou numa linha de transmissão, né? E ele, tipo, evaporou. Ele queimou tão rápido que só restou a fumaça do guarda-chuva. Vocês viram? O número 2, o transformador da usina aumenta a tensão gerada de 10 mil volts para 300 mil volts para transportar energia a grandes distâncias por uma linha de transmissão. Aí aqui eu já falei, a 3, a 4. No transformador, que ele segue, né, e chega para a subestação de distribuição. No transformador, a subestação receptora reduz a tensão para 13.800 volts, que é a voltagem que pode ser utilizada pela indústria. Olha aqui. Agora vamos aos postes, né? Esse transformador reduz a voltagem de 13.800 volts para 220 ou 110 volts para uso doméstico ou comercial.
Então, olha aí, a partir daqui, ela é distribuída pela fiação dos postes, né? E até as nossas casas, certo? Com essa voltagem de 220 ou 110. Depois que a energia elétrica chega às residências, empresas, indústrias e estabelecimentos comerciais, ela é usada em vários aparelhos elétricos ou eletrônicos e transformada em outras formas de energia. Agora que você já sabe como a energia elétrica chega à sua casa, pense: como você consome energia elétrica em sua casa? Você toma cuidados para evitar o desperdício? E na escola, você tem os mesmos cuidados? Do jeito que a energia tá cara, não tem como desperdiçar, né, gente? Vamos falar agora de outro tópico, que são os recursos renováveis e não renováveis. Você saberia dizer qual a diferença entre recursos renováveis e não renováveis? A energia elétrica não é um tipo de energia que usamos no cotidiano. Não é o único tipo de energia que utilizamos no cotidiano. Você sabe de onde vem a energia usada em fornos, fogões e alguns chuveiros? Esses equipamentos podem usar um gás derivado do petróleo, que é o gás liquefeito de petróleo, ou um gás encontrado em depósitos subterrâneos, que é o gás natural. Esses gases e outros compostos conhecidos como combustíveis armazenam energia química. Quando os combustíveis são queimados, essa energia pode se converter, com a ajuda de outros processos, em calor ou em movimento, por exemplo. Além do gás, o carvão mineral e outros derivados de petróleo são exemplos de combustíveis fósseis. Eles são chamados assim porque se originam da transformação de corpos de organismos que viveram há milhões de anos. Vamos entender a sequência. Olha, o esquema de formação de petróleo a partir de restos orgânicos, né? Como foi que surgiu esse petróleo? Muitos vegetais e outros organismos foram soterrados ao longo de milhões de anos. Foram soterrados. Durante centenas de milhões de anos, os restos orgânicos sofreram grande pressão das camadas de sedimentos. Então, as camadas foram cobrindo, né? Foram aumentando camadas por cima de camadas. E a camada lá embaixo foi ficando soterrada, né? Os restos orgânicos. Nesse tempo, a pressão e o calor fizeram com que os restos orgânicos se transformassem em óleo e gás, em reservatórios entre as rochas. Então, olha aqui a pressão, certo? E o calor. Aqui tem a plataforma de extração de petróleo do fundo dos oceanos. Então, lá embaixo, por baixo de várias camadas de sedimentos, né, aqueles restos restos orgânicos, né? Eles se transformaram, né, a partir do calor e da pressão, em reservatórios de petróleo, certo? A maior parte da energia que move automóveis, ônibus, caminhões e que é utilizada na indústria vem dos combustíveis fósseis. E como estamos consumindo esses recursos em uma velocidade maior do que aquela com que eles se formaram na natureza, dizemos que os combustíveis fósseis são recursos não renováveis, certo? Então, assim, se a gente consome mais do que o que produz, ele vai faltar, né? Então, se ele depende de milhões e milhões de anos para poder se formar, não é um processo rápido, mas para consumir está sendo rápido. Então, ele poderá faltar. Por isso que ele é chamado de recurso não renovável. Já ficou evidenciado para a sociedade que não podemos depender apenas desses recursos como fontes de energia. Então, se eu sei que ele vai acabar, eu preciso de outra fonte de energia, não é? Porque a gente não vai ficar sem energia, então precisa descobrir outras fontes de energia. Além de serem recursos que podem se esgotar, seu uso polui o ambiente e intensifica o efeito estufa, provocando um aquecimento global, como vimos no 7º ano. Então, vejam só, além dele se esgotar, ele também vai poluir o ambiente, certo? Os minerais dos quais são extraídos metais usados na produção de eletrônicos e outros objetos também são recursos não renováveis. Veja, os minerais são extraídos, dos quais são extraídos metais, os minerais ficam nas rochas, né? Então, são extraídos das rochas. Eles também são recursos não renováveis, eles poderão acabar.
Já os recursos naturais renováveis, né, são aqueles que podem ser repostos à medida que são consumidos. Isso quer dizer que eles podem ser produzidos pelo ser humano e pelos ciclos naturais, à medida que são consumidos, possibilitando seu uso permanente. A água, por exemplo, é um recurso natural renovável, como estudamos no sexto ano. No entanto, a poluição dos rios e mares podem fazer com que esse recurso se esgote. Certo? Olha aí, olha gente, que imagem. Esgoto residencial despejado sem tratamento em um córrego, não é? Na cidade de Padre Paraíso, em Minas Gerais. Embora a água seja um recurso renovável, a poluição pode levar ao seu esgotamento, especialmente da água potável. Mesmo sendo renováveis, a disponibilidade desses recursos depende de alguns fatores. O uso não pode ser mais rápido do que a velocidade de reposição. E os recursos precisam ser protegidos contra a poluição e outros desequilíbrios ecológicos provocados pela espécie humana. No caso da geração de energia elétrica, investir em fontes renováveis pode reduzir o uso de combustíveis fósseis. Vamos ver a seguir quais as vantagens e desvantagens dessas fontes. Olha aí, nós veremos vários tipos de fontes, né, de energia e conheceremos as vantagens e desvantagens. Você sabe onde é produzida a energia que você consome na sua casa? A maior parte da energia elétrica usada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Entretanto, no país também são utilizadas em menor escala usinas termoelétricas e nucleares. Em muitos países, essas usinas são as principais fontes de energia. Vamos entender como funcionam as principais fontes de energia disponíveis atualmente. Vamos começar pelas usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas, o movimento das águas é utilizado para gerar energia elétrica. Nessas usinas, é construída uma barragem que interrompe o curso de um rio, formando um reservatório de água, né? Um gigante. Olha aí a barragem. Quando essa água represada é liberada e cai, ela impulsiona imensas rodas, que são as turbinas, movimentando-as. Então, olha aqui a turbina. Por aqui passa a água, aí ela vem com bastante força, faz essa turbina funcionar, faz ela mover. E aqui em cima, olha aí, gente, por onde passa a água, o fluxo da água. Olha aí a caixa de força, o gerador. Aqui é que gera a energia. A turbina movimenta um conjunto de eletroímãs dentro do gerador, e isso faz uma corrente elétrica passar pelo fio de espiras. Desse modo, a energia do movimento, que é a energia cinética da água, é transformada na energia elétrica que será distribuída pelas linhas de transmissão para as residências. Como você classificaria o recurso natural usado na obtenção de energia nas usinas hidrelétricas? Você falaria que ele é renovável ou não renovável? Embora essas usinas usem um recurso renovável, que é a água, e não liberem gases de efeito estufa durante seu funcionamento, as usinas hidrelétricas trazem alguns problemas. Em muitos casos, a construção das barragens gera grande impacto no ambiente, inclusive nas populações humanas. Como tanto o ambiente quanto a sociedade são atingidos pelas transformações, dizemos que essas hidrelétricas causam impactos socioambientais. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né, a hidrelétrica lá de Xingu, né, que fica em Canidé de São Francisco, Xingó. Então, se vocês forem até lá, quem já foi lá já conhece, não é? E já ouviu a história explicada lá pelo guia, que ele mostra a área que foi inundada, né, a parte de terra que ficou submersa das águas que foram represadas. As pessoas que moravam próximos tiveram que ir embora, tiveram que abandonar suas casas. As árvores, né, que tinham por lá ficaram submersas, os animais tiveram que ir embora. Então, assim, tem todo um pacote, né, de acontecimentos quando se faz algo assim. Até porque não é uma coisa pequena, é algo grandioso, é muita água represada.
Isso acontece porque, para o funcionamento da maioria das usinas hidrelétricas, grandes áreas são alagadas para servir de reservatório de água. Gente, se vocês olharem essas duas imagens, ó, verão a diferença. A imagem de antes e depois, olha quanta água. Olha aqui antes que não tinha água nenhuma. Da inundação da cidade de Iguapé, em Minas Gerais, né, pelas águas do lago de Furnas. Então é bem diferente, o ambiente fica muito modificado. Que hoje mesmo aqui em Sergipe, né, ela se tornou ponto turístico. A pessoa vai, viaja para lá, passeia de catamarã pelos cânions, né, por onde fica a água. Então é algo muito bonito. Mas tem que saber que ali foi tudo modificado. Não era daquela forma, né, até construir essa barragem hidrelétrica. A área alagada pode ser uma cidade inteira ou campos de agricultura e de criação de animais. As pessoas que viviam na região inundada têm de deixar suas casas para viver e trabalhar em outro lugar. Então observe aqui na imagem as ruínas de uma cidade alagada pela represa de Paraibuna, em São Paulo. Apareceram com a estiagem em 2015. Com a obra concluída, há ainda o risco de rompimento da barragem. Essas áreas usadas para a formação de represa também podem ser constituídas originalmente por campos e florestas. Quando ocorre o alagamento, os seres vivos que habitavam ou que habitam esses ambientes são prejudicados pela perda do seu habitat. Muitos deles, se não forem transferidos para outros locais, acabam morrendo. Estudos indicam que, se a vegetação não é previamente retirada, a decomposição das árvores libera gases do efeito estufa, como o metano. Aqui tem a imagem de uma floresta inundada por barragem de usina hidrelétrica no Rio Madeira, isso em Porto Velho, Rondônia, em 2016. Para gerar energia nas usinas hidrelétricas, é necessário que os reservatórios tenham um volume suficiente de água para acionar as turbinas. Então tem que ter muita água. Por isso, a falta de chuvas em certas épocas do ano pode interferir no abastecimento de energia elétrica. Nós não estamos vendo isso aí agora acontecendo, né? A crise hídrica no Brasil. Outro aspecto negativo das hidrelétricas é que boa parte dos recursos hídricos do Brasil, muitos deles na região norte, estão longe das áreas de maior consumo de energia, como o Sudeste. Essa característica exige grandes investimentos de construção de linhas de transmissão. Além disso, muitas comunidades tradicionais, como as indígenas, estão próximos desses recursos hídricos. Dessa forma, a construção de hidrelétricas afeta essas comunidades de forma direta ou indireta, provocando conflitos. Então, se a comunidade indígena está próximo dessa região, né, onde tem esses recursos de água aí, esses grandes rios, fica difícil. Como é que vai inundar esse lugar se tem essas comunidades morando lá? Então, e já existe, né, no Brasil, para proteger os índios, muitos povos indígenas que já desapareceram, né, mas ainda tem muitos remanescentes e ainda se discute bastante e existe, né, a proteção dos povos indígenas. Então não dá para pegar e dizer, não, não, vamos sair daqui. Não é assim tão simples. Nos últimos anos, vem sendo estimulada a construção das chamadas pequenas centrais hidrelétricas. Por serem pequenas e necessitarem de um reservatório menor, as PCH têm impacto ambiental e social menor que o das grandes usinas, embora tenham menor capacidade de gerar energia. Algumas dessas usinas menores funcionam a fio d'água, ou seja, não possuem reservatório de água. A maior parte da matriz energética no mundo é composta principalmente de fontes não renováveis, como o carvão, o petróleo e o gás natural. No caso do Brasil, grande parte da energia elétrica gerada vem de usinas hidrelétricas. A energia eólica também vem crescendo bastante. Por isso, a maior parte da matriz elétrica brasileira é considerada renovável. E aqui nós encerramos, né, nossa aula de hoje. Vamos para a nossa atividade? Vamos lá, página 240. Está um pouco distante, né?
240, atividade de olho nos quadrinhos, certo? Deixa eu ver se eu já estou perto. Estou, né? 1, 2, 3, 4. Aqui. Começa na página 240 e termina na página 241. Vamos lá? Nos anos 2014 e 2015, houve uma seca intensa em algumas regiões do Brasil. Peraí, viu, gente? Só um pouquinho. Em algumas regiões do Brasil. Foi a pior seca em 80 anos de medições. Naquela época, foi feita a tira a seguir. Olha aí. A revista fala de relacionamentos de famosos. E eu sei que podem achar bobagem, mas o que diz aí da relação dos desmatamentos com a falta de água? Aí vamos lá agora na questão. Gente, na tira, o menino sugere que pode existir uma relação entre o desmatamento e a falta de água. É possível que o desmatamento de uma área modifique o clima da região afetada, tornando-o mais seco? Por quê? O que é que vocês acham dessa fala? Vamos lá? Tudo que a gente já ouviu falar, né, sobre a água, a relação da água com as plantas, o que é que vocês acham? É possível que o desmatamento de uma área, será que essas plantas vão fazer falta? Será que vai afetar no clima daquela região, tornando mais seco? Lembram lá dos rios voadores? O que vocês acham? Respondam aí na letra A. Sim, não é? Claro que sim, claro que tem interferência. Em uma floresta densa, a vegetação impede que o sol incida diretamente sobre o solo, protegendo contra a perda de água. Além disso, a vegetação absorve grande volume de água do solo e transpira, lançando água para a atmosfera. Esse fenômeno faz com que ambientes com vegetação densa tenham a umidade do ar mais alta, certo? Então, interfere. As outras letras, B, C e D, vocês vão ler direitinho e vão enviar para o seu professor, tá bom? Então, nós encerramos aqui, né, a nossa primeira videoaula e daqui a pouquinho nós retornaremos com a nossa última da semana, tá bom? Então, até já!